tema dessa conferência é o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. O versículo do qual tiramos o tema está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. É um versículo que afirma algo que nos espanta. Esse versículo diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Isso é João falando, porque ele estava adorando um anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós ficamos espantados com esse versículo, porque está falando de um João, de um irmão, apóstolo, idoso. Não era um jovem, era um idoso. E nós podemos ver que ele fez isso já no final do livro de Apocalipse. E o que nos espanta mais é que ele não fez somente essa vez. Ele fez de novo em Apocalipse 22, no último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Não é de se espantar? O irmão já idoso, maduro, se prostrando para adorar um anjo. E ele não fez somente uma vez, ele fez 2 vezes. Isso aqui é uma grande lição que a palavra de Deus nos dá, porque isso mostra a nossa tendência. Se aconteceu com João, pode acontecer conosco. Correto? Existe uma tendência natural do homem em adorar aquele instrumento que Deus usa para trazer revelação. Essa é uma tendência natural do ser humano. Isso é uma severa advertência para nós. Então, mas foi por meio desse erro, principalmente ali em Apocalipse 19, que foi falada uma palavra de muita importância, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós precisamos compreender uma coisa. O livro de Apocalipse, se nós dermos uma olhada no capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. É muito importante nós compreendermos esses 2 primeiros versículos,
para podermos entender qual o espírito desse livro de Apocalipse. Nesse capítulo 1, versículo 1, diz assim, revelação de Jesus Cristo. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? É revelar Jesus Cristo. Isso é algo que precisamos compreender. O intuito do livro Apocalipse não é revelar aquelas profecias das grandes catástrofes, é revelar Jesus Cristo. E aí João, no versículo 2, diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Aqui nós temos duas coisas importantes, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É importante compreendermos esses dois pontos, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Afinal, o que é esse testemunho de Jesus Cristo? Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Aqui, Jesus Cristo é mostrado como a fiel testemunha. O que uma testemunha faz? Dá o testemunho, correto? A testemunha dá um testemunho. Então, o Senhor, como a fiel testemunha, Ele é aquele que dá testemunho. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, diz o seguinte. Então lhe disse Pilato, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então aqui nos mostra claramente que o Senhor Jesus, a fiel testemunha, ele veio a fim de dar testemunho da verdade. Então nós temos que vincular isso ao testemunho de Jesus Cristo. Mas é algo mais amplo. É isso que nós precisamos compreender, porque o testemunho de Jesus afeta diretamente a todos nós que estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque um dia nós aceitamos o testemunho de Jesus, certo? É porque nós aceitamos o que o Senhor Jesus veio falar e o que ele veio revelar. E aí, qual é o resultado de termos aceito o testemunho de Jesus? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O fato de nós termos aceito o testemunho de Jesus fez com que nós pudéssemos receber o Espírito, e esse Espírito fez de nós testemunhas. Queridos irmãos, queridas irmãs, não é uma questão de testemunha a respeito de uma verdade, uma doutrina. Nós somos testemunhas de uma pessoa que é o nosso amado Senhor Jesus. E nós podemos ver isso na conversão de Saulo, o Senhor falando para ele, Atos capítulo 26, versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci,
para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me ouviste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, toda a aparição do Senhor, toda a revelação do Senhor, a aparição do Senhor, a revelação do Senhor é o próprio testemunho do Senhor. Correto? Então isso faz de nós testemunhas. Testemunhas que dão um testemunho. Qual testemunho que nós damos? Nós damos o testemunho que Cristo infundiu em nós. É muito importante que nós possamos perceber. E aí, em Apocalipse 19, quando ele adorou o anjo falou algo muito importante. Diz assim, no versículo 10, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Ele disse, olha, eu sou conservo, Senhor. Eu não sou ninguém especial. Sou conservo teu, e olha só, e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. É muito importante nós percebermos isso que o anjo falou. Existe um grupo de pessoas nessa terra que mantém o testemunho de Jesus. Então, nessa expressão do versículo 10, nós temos 2 pontos. Os que mantêm o testemunho de Jesus é o primeiro ponto, e o segundo ponto é o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É muito importante nós compreendermos o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é diferente dos outros testemunhos. Por quê? Porque aquilo que Cristo testemunha é Ele mesmo. Certo? Se Ele testemunha da vida, é porque Ele próprio é a vida. Se Ele testemunha a respeito da luz, é porque Ele é a luz. Se Ele testemunha sobre a ressurreição, é porque Ele é a ressurreição. E agora, o que Ele testemunha é algo que nos atinge. O testemunho dele é algo que chega até nós. E nós que recebemos, que ouvimos, que aceitamos o testemunho dele pela fé, nós nos tornamos testemunhas. E ainda mais, pelo fato de termos aceito o testemunho dele, nós recebemos a vida dele. E essa vida dele faz de nós testemunhas, fazendo com que nós expressemos o que Cristo expressa. Isso é realidade do corpo de Cristo. Isso é o testemunho do corpo de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos compreender a função de um corpo. Por que Cristo precisa de um corpo nessa terra? Há 2 razões. Primeira razão, o corpo é a sua expressão. Sem corpo não há expressão. Se Cristo não quisesse uma expressão nessa terra, haveria necessidade da igreja ser o corpo de Cristo? Não haveria necessidade. Segunda razão da existência do corpo. O corpo é um instrumento do meu ser para eu realizar
o que eu desejo. Então, se eu não tenho um corpo, eu não consigo fazer nada. Eu preciso do meu corpo para fazer algo. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão orgânica do corpo. Não é uma teoria, uma doutrina. Nós precisamos perceber, se Cristo nos deixou nessa terra como seu corpo, é porque Ele deseja uma expressão e é porque Ele tem algo a fazer nessa terra ainda. Se Ele não tivesse nada para fazer nessa terra, Ele não precisaria de um corpo. E aí, nesse momento, ao nós percebermos esse fato, nós passamos a compreender a importância que cada um de nós tem no propósito de Deus. Você é ou não é um membro do corpo de Cristo? Então, você é um membro do corpo de Cristo. Todos nós sabemos. Mas quando Cristo, que é a cabeça, deseja usar você como membro, qual é a sua reação? Quantas vezes a cabeça falou para você, faça isso, e você rejeitou? Nós rejeitamos de uma maneira muito leviana e fácil. E Cristo pode nos usar como membro? Quando nós que somos membros do corpo não obedecemos à cabeça, qual é o sentimento da cabeça? Paralisia. Eu gosto muito de exemplificar. Por exemplo, se eu quero levantar meu braço e eu não consigo, alguma coisa está errada, não é verdade? Você não ficaria preocupado acordar de manhã e de repente o braço seu não funciona mais? O que você faria? Iria logo para o médico, né? E procurar alguma coisa para poder realmente resolver esse problema. Eu quero fazer uma pergunta, querido irmão, querida irmã. O que Cristo sente a seu respeito, sendo você um membro do corpo de Cristo? Ele sente você como um membro útil que funciona, ou ele sente você como um membro paralítico? Irmãos, isso não é doutrina, estou falando de realidade. E cada um de nós pode responder a Deus. Por isso a importância de olharmos a nossa condição. Guardar o testemunho, manter o testemunho de Jesus, significa que nós tomamos o que Cristo fala, toda a revelação de Cristo, tomamos para nós, para o nosso viver, para que esse testemunho seja expressado em nós, seja expressado na nossa vida humana, seja expressado em nosso viver diário. E as pessoas vão poder ver Cristo em nós. Correto? Então, o testemunho de Jesus está ligado à expressão de Jesus. Consequentemente, está ligado ao corpo de Cristo. Por quê? Porque o testemunho de Jesus gera o corpo de Cristo. A importância de nós percebermos. O anjo falou para João: eu sou conservo seu e de todos aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Isso significa que expressam Cristo por um dia terem recebido Cristo.
Isto é ser testemunha. Ser testemunha é testemunharmos essa pessoa, não doutrinariamente, mas em espírito e vida. Nenhum poder do homem pode fazer com que nós expressemos Cristo. Só o Espírito pode fazer com que nós expressemos Cristo. Por isso, nós precisamos conhecer qual é a nossa função. E agora, na segunda parte desse versículo 10, quando o anjo diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa profecia é a própria palavra de Deus. Significa o quê? Que a palavra de Deus existe para produzir o testemunho de Jesus. Foi o que João falou ali no versículo 2 de Apocalipse 1. Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Correto? Isso é algo que nós precisamos compreender e ver. A expressão de Deus, a expressão viva de Deus em nós, os seus servos, em nós, os membros do seu corpo. Toda palavra, toda revelação, tudo que está no livro de Apocalipse, e também tudo que está em toda a Bíblia, é para produzir esse testemunho. Por isso que lá no final da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, nós temos o resultado da obra de Deus. Aí, gostaria de ler com os irmãos. Hoje de manhã tivemos comunhão com os irmãos líderes, tocamos nesse ponto. Apocalipse, capítulo 21 e 22, tem como conteúdo revelação da Nova Jerusalém. Então, olha só, Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. E diz assim, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Isso se refere ao povo de Deus, que é a igreja. E aí, versículos 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, olha só, vem esse anjo e fala para João: você viu, mas eu quero te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Daí no versículo 10, ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Daí ele fala tudo que está ainda no resto do capítulo 21, mostrando essa nova Jerusalém, que é a noiva esposa do Cordeiro. E o início do capítulo 22, então me mostrou. Isso quer dizer, capítulo 22 é a continuação do anjo mostrando. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e Cordeiro, do meio da sua praça, de uma outra margem do rio,
está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha das árvores são para a cura dos povos. E aqui nós podemos ver a Nova Jerusalém, povo de Deus e o seu povo, numa entidade orgânica, certo? Mostrando aquela realidade. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra, a profecia, toda a Bíblia produziu Apocalipse 21 e 22. Deus e o homem. E em Apocalipse 21, versículo 3, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus habitando entre os homens. Testemunho de Jesus. E aí, esse é o grande testemunho final. Apocalipse 21 e 22. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar uma olhada. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então, vamos trazer, para os dias de hoje, uma aplicação. Para os dias de hoje e também para quando o Senhor vier. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos. Tá certo? Você pode ver, quando ele vier, quando o Senhor vier em glória, ele vai ser glorificado nos seus santos. E olha só, e ser admirado em todos os que creram. Significa que as pessoas vão poder ver. Olha Cristo neles. Não é verdade? Ser admirado em todos os que creram. Então, hoje, nós nessa terra, como povo de Deus, como a igreja de Deus, nós precisamos viver uma realidade espiritual para que um dia a realidade se torne manifestação. Qual realidade? Do Senhor ser glorificado em nós e o Senhor ser admirado em nós. Significa, se hoje Cristo não é glorificado no meu viver, se Cristo não pode ser visto em meu viver, naquele dia não vai ter manifestação, porque eu não tenho a realidade. A realidade é a condição para ver a manifestação. Eu falo isso porque, queridos irmãos, queridas irmãs, nós precisamos ver que Deus deseja um testemunho nessa terra. Não é testemunho de um homem. Não é testemunho não é testemunho a respeito de um servo de Deus. É o testemunho de Jesus. Foi isso que o anjo deixou muito claro. Agora, quem tem a responsabilidade de manter o testemunho de Jesus? Por quê? Porque Apocalipse 19 fala, né? Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Quem são estes que mantêm o testemunho de Jesus? Isso agora nos atinge diretamente. Você mantém o testemunho de Jesus? Ou a sua atitude é:
Não, vou deixar isso para os irmãos mais crescidos, né? Para aqueles irmãos mais espirituais. Eles mantêm o testemunho de Jesus. Eu vou ficar aqui, de fora, eu vou ficar aqui como espectador. Você pensa assim? De quem é a responsabilidade de manter esse testemunho? Você sente essa responsabilidade ou não? Nós precisamos compreender que no final dos tempos, Deus deseja que certas coisas se manifestem no meio do povo de Deus. E em Mateus 25, nós temos duas parábolas que são uma séria advertência a nós. A parábola das virgens e a parábola dos talentos. A parábola das virgens toca no aspecto da vida, toca no aspecto quanto do Espírito de Deus você tem em você. Porque fala a respeito do azeite nas vasilhas. Porque o Senhor falou para os discípulos a parábola das virgens? É porque o Senhor já sabia que muitas vezes nós não damos muita importância a esse ponto. Não, eu estou vivendo bem. Você pode estar vivendo bem, mas você tem azeite nas vasilhas? Você é alguém, não é uma pessoa cheia do Espírito ou não? Eu gostaria de tocar em algumas expressões de Mateus 25, porque eu creio serem de grande importância para nós. Mateus 25, versículo 3 diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Querido irmão, querida irmã, no seu viver diário, você leva sempre azeite com você? Ou você diz assim: não, eu vou trabalhar, não preciso levar azeite comigo. Agora, eu vou para a reunião, então agora para a reunião eu vou levar um pouco de azeite. Não é assim que funciona. Ou você leva ou não leva. Levar para onde? Qualquer lugar que você for. Porque isso é importante para o Senhor. Porque isso é importante para o testemunho. Não, para esse evento que eu vou participar, eu não preciso de espírito. Não precisa. Eu vou fazer uma atividade, para essa atividade eu não preciso de espírito. Não precisa. Você toda hora diz: não precisa, não precisa, não leva, não leva, não leva, e acaba não levando. As prudentes levavam. Entende? Resultado: aquelas nécias perderam a oportunidade do desfrute do noivo. Então, isso é advertência para nós. Isso é importante para nós, por quê? Porque se eu não levo azeite comigo, como eu vou funcionar como membro?
Os dons, 1 Coríntios capítulo 12, nos mostra, os dons são dados pelo Espírito, não é verdade? E o Espírito distribui como lhe apraz. Se eu não levo azeite, eu não funciono. Mas tem outra parábola, que é a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos revela uma coisa extremamente importante: a preocupação do Senhor com aqueles servos que têm somente um talento. A parábola dos talentos não é para exaltar aquele que tinha 5, aquele que tinha 2, ou simplesmente para condenar que tinha um, esse não presta mesmo. Não, o Senhor nos dá uma séria advertência que aqueles que têm um talento têm uma tendência de enterrar o seu talento. E naquele dia não terão como prestar contas ao Senhor. Um talento é coisa pouca, não é? Estudiosos dizem que vale 45 quilos de ouro, uma coisa assim, né? Se eu não me engano, parece que esses são os números. Um talento é dado pelo Senhor, tem valor. Mas qual é o nosso problema? Nós ficamos comparando. Tem um, aquele tem 2, como eu tenho só um, eu nem vou usar, eu vou enterrar. Mas sabe, nós estamos chegando aos tempos finais. E que o que é necessário nos tempos finais, isto é algo que Deus vai fazer. Inclusive nessa manhã tivemos comunhão com os irmãos sobre isso. Deus deseja, no final dos tempos, a manifestação do seu corpo. A manifestação do seu corpo significa todos os membros do corpo funcionam. Aqui nós temos um corpo edificado, de acordo com Efésios 4. Todos os membros do corpo funcionam. Isso quer dizer, não interessa quem tem um talento, quem tem 2, quem tem 5. Todos funcionam. Vários estudiosos da Bíblia têm um forte sentimento de que no final dos tempos vai haver uma mudança. Vai terminar o tempo de algum irmão forte que carrega nas suas costas tudo. Esse tempo vai acabar. Porque chegou o tempo em que o ministério será do corpo. A autoridade é a vida de Deus fluindo por meio de todo o corpo de Cristo, por meio de cada membro. E você sabe, quando nós temos visão de corpo, nós aprendemos a lição da dependência. Porque um membro não pode fazer nada sozinho. Não consegue fazer. Precisa da cooperação de todos. E ainda mais, se você ler 1 Coríntios capítulo 12, você vai descobrir que qualquer membro, qualquer indivíduo, não há um membro indivíduo, por mais talentos que tenha, possui a plenitude de Cristo sozinho. Tem? Não existe. A plenitude só é encontrada na totalidade dos membros.
Então, olha a sua importância no testemunho de Jesus. Efésios 3, versículo 18 e 19, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude vem com todos os membros do corpo. Irmãos, você deseja ou não experimentar plenitude? Amém. Mas muitas vezes o nosso conceito é: eu quero experimentar sozinho a plenitude. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não possa encher você ser uma pessoa cheia do Espírito. Mas ser tomado de toda a plenitude de Deus é algo que somente os santos juntos podem receber. Amém. Então, se deseja experimentar plenitude, comece a funcionar. Se todos os irmãos funcionarem, nós vamos experimentar a plenitude. Amém. Então, a responsabilidade do testemunho pesa sobre cada um de nós. Não vai pesar sobre um grande homem, um gigante espiritual. No passado teve gigantes espirituais. Nós não negamos esse fato e recebemos muita ajuda espiritual, não é? Dos livros, do legado que eles deixaram. Mas está chegando a era do corpo de Cristo. Você sabe por que Deus quer fazer isso? Porque existe um grande perigo, é o perigo do individualismo espiritual. O individualismo é o maior inimigo da vida do corpo. Quando uma assembleia, uma congregação, depende de um líder humano, se torna frágil. E se esse líder fracassa, desaba tudo. Mas, se tudo é edificado sobre todos os membros do corpo, se um membro sofre e fica frágil, os demais sustentam o testemunho do organismo. Os irmãos compreendem essa mudança que Deus deseja fazer? Isso é algo muito importante, queridos irmãos e irmãs. E você é importante. Talvez, na sua cidade, não sejam muitos os que têm uma visão de viver, de manter um testemunho, certo? Do reino, do corpo, um testemunho de Cristo, expressão de Cristo. E aí, muitas vezes nós temos um sonho, um desejo. Ah, seria tão bom que Deus enviasse algum irmão forte, espiritual para o nosso meio. Aí sim, as coisas vão começar a funcionar. Mas enquanto não vem, a gente fica aí sentado olhando um para o outro. Irmão, amada irmã, esqueça de algum irmão forte mudar para a sua cidade. Deus quer usar em você mesmo. Amém. Se você ficar sonhando em algum irmão forte chegar na sua cidade, você não vai fazer nada. Queridos irmãos, você não imagina o poder que o corpo de Cristo tem. Quando os membros funcionam, o impacto que isso gera, o poder que isso gera, o testemunho que isso gera.
exemplo, os discípulos do Senhor Jesus. Olha para aqueles discípulos que o Senhor escolheu. Você escolheria aqueles discípulos? O Senhor morreu e deixou aqueles 12. Então, sob o ponto de vista humano, é o fim. Que futuro tem a igreja com essa uma dúzia, não é meia dúzia, né? É uma dúzia. O Senhor fez ou não fez algo? Deus hoje deseja usar o corpo de Cristo. Nós combatemos esse conceito clérigos e leigos, não é? Não é isso? Nós cremos no sacerdócio universal. Todos somos sacerdotes. Todos nós temos uma função. Não é uma questão de clérigos e leigos. Mas por que existe esse conceito de clérigos e leigos? Nós temos dois culpados. Primeiro culpado são aqueles irmãos que se acham, eu faço parte do clero, eu tenho que mandar, né? Eu posso fazer as coisas pelos irmãos. Irmãos, você não precisa fazer nada, eu faço tudo por vocês. Esse faz parte do clero. Então, um irmão assim é um dos culpados. Você sabe que tem outro culpado? O outro culpado é: irmão, eu não sei fazer, faça você por mim. Quantas vezes você já pensou assim, querido irmão, querida irmã? Não, isso não é para mim. Isso é para aqueles irmãos mais crescidos. Existe algo que Deus deseja fazer? Eu fujo. Por quê? Não, isso é para os irmãos mais crescidos. Eu sou fraco, eu não consigo fazer nada. Esse é o outro culpado. Porque tem aqueles que querem fazer parte do clero e tem aqueles que querem ser leigos. Então os dois são culpados. Irmãos, compreendem? Não culpem somente aqueles que querem fazer parte do clero. Quanto nós somos culpados de haver, não doutrinariamente, mas de haver uma realidade de clérigos e leigos no meio do povo de Deus. Quanta culpa no cartório nós temos, porque nós não assumimos nossa função de membros do corpo de Cristo. Porque Deus deseja mudar para essa realidade de corpo, porque o Senhor quer ganhar uma noiva, quer ganhar um corpo, quer ganhar sua habitação. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Você vê nesses versículos 15 e 16 algum membro que se sobressai? Não. Fala somente da cabeça e do corpo, e do auxílio de toda a junta e a cooperação de cada parte. Colossenses 2,19, apesar desse versículo começar com não retendo a cabeça, porque ele está abordando algo negativo, nós sempre devemos ler do lado positivo, se retivermos a cabeça, retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quando o corpo funciona, cresce.
Efésios 2, 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Daí você vê o resultado final, é a Nova Jerusalém, né? Nova Jerusalém, queridos irmãos, queridas irmãs, está sendo edificado hoje. Naquele dia vai se manifestar. Amém. Mas está sendo edificado hoje. Sabe como você deve ler a Bíblia? Sempre falo para os irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que aprender a nos ver dentro da Bíblia. Por exemplo, falar em edificação da Nova Jerusalém. O tabernáculo de Deus, não é? O santuário de Deus. A habitação de Deus no Espírito. Essa habitação está sendo edificada hoje. Esses versículos provam. Então, quando você lê Apocalipse 21, 22, você tem que ver. Eu participei dessa edificação. Os irmãos compreendem? Não é uma coisa desligada de nós. Pedras isoladas, bonitas, não formam um edifício. Pedras ligadas, ajustadas, consolidadas umas às outras, isso sim traz edificação. Deus deseja que todos nós possamos ver a responsabilidade que nós temos. Uma das grandes armas do inimigo de Deus é a questão de nos tornar passivos, paralisados, por não assumirem o seu papel que Deus lhe designou. Na era do corpo, não há espaço para espectadores. Se os membros não funcionam, a vontade de Deus é restringida na terra. É verdade. Então o inimigo usa uma tática para nos esgotar, para nos tornar passivos, enfraquecermos individualmente. E como nós resistimos, precisamos resistir com edificação. Por isso o Senhor Jesus falou que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Certo? Amém. Isso é uma afirmação taxativa. Amém. O inimigo sabe dessa afirmação do Senhor. Então, para que ele obtenha vitória, ele vai impedir a edificação entre nós. E como nós falamos, nós somos todos membros do corpo e todos nós temos talentos. Todos, pelo menos, temos um talento. E é o Espírito que distribui os dons, conforme a necessidade. Olha só, 1 Coríntios 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o que é o dom? É a manifestação do Espírito. Amém. É concedida a cada um, visando ao fim proveitoso. Traz proveito para todo o corpo. 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só
E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Foi o Espírito que distribuiu, conforme seu bom prazer. Distribui a cada um individualmente. Então, por isso que precisamos de comunhão e por isso precisamos dessa realidade. Os irmãos estão começando a perceber que era nós estamos vivendo. Estamos agora começando a viver uma era que é ligada aos tempos finais. Querido irmão, querida irmã, onde você que tem um talento é importante aos olhos de Deus. Amém. Não somente aos olhos de Deus, mas aos olhos de todos os irmãos. Amém. Por isso, não parar de sonhar que algum irmão mude para a nossa cidade. Porque Deus quer usar você mesmo. Amém. Amém? Amém. Ficamos por aqui hoje. Amanhã continuamos. Amém.